Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver mais um dia. E hoje, 28 de janeiro de 2025, nós vamos meditar na palavra do Senhor no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13. E o nosso versículo de trabalho, de referência, de condução da nossa mensagem, estará centrado no versículo 8. E nele diz o seguinte: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas e com alaúdes e com tambores e com símbolos e com trombetas. A gente está vendo aqui um cenário de muita alegria. E quando a gente para pensar, para analisar a nossa forma de glorificar, de oferecer a nossa adoração ao nosso Deus, a gente tem por uma tendência natural, e é uma primícia dos homens, isso baseado até mesmo naquilo que é a própria palavra de Deus, dizer que para Deus nós temos que oferecer o melhor. O grande problema, o grande detalhe desse oferecer o melhor para Deus, que nós podemos hoje compreender e a gente observar e viver nas igrejas do Senhor, é que esse melhor que a gente vai viver faz com que essas igrejas que vamos dizer assim, que se denominam casas do Senhor, porque cada uma delas, né, com seus templos, com seus locais de adoração, elas automaticamente se intitulam casa do Senhor. Pelo menos essa referência, vamos dizer assim, se apoderando do conceito primário, do conceito base, do estatuto, ou seja, do estamento dito pelo Senhor, no sentido de que o Templo de Jerusalém era casa de adoração, casa de Deus, casa do Senhor. E como não temos mais o Templo de Jerusalém físico, então, e nós partimos diretamente para o cristianismo, né? É um momento da história, depois ali do sacrifício de Jesus e o que ocorreu em Atos dos Apóstolos, nós temos claramente, vamos dizer assim, uma nova dispensação, uma nova forma do Senhor administrar com o seu povo, tratar com o seu povo, e aqui o seu povo, não necessariamente mais só o povo judeu, mas agora o Senhor se estendendo sobre todas as outras nações, fazendo com que aquilo que foi instruído aos discípulos, lá em Mateus, dizendo assim, ide pregai aos discípulos, ide pregai a todas as nações, né? Ou que diz assim, anunciai o meu nome, né? Esse tipo de coisa. Então a igreja começou a fazer, então ela naturalmente começou a criar, vamos dizer assim, a se estruturar. E essa sua estrutura, tentando se basear no que ela tinha como referência, é a religião de onde ela veio, que é do judaísmo. Então, naturalmente, ela querendo trazer o processo de adoração, começamos a ter dois aspectos a ser trabalhados. Um aspecto doutrinário e teológico e o outro aspecto de adoração. No aspecto doutrinário e teológico, as diferenças, as marcações, elas são muito, vamos dizer assim, são visíveis, né? Principalmente porque o judeu de uma natureza normal, e a própria palavra do Senhor diz que ele veio para o seu povo, mas o seu povo não os recebeu, né? E com isso, há, vamos dizer assim, um caminho, vamos dizer assim, há um entendimento que a partir daí abriu-se para nós que somos igreja, vamos dizer assim, nós que éramos o gentil, que nos tornamos igreja, uma possibilidade, um caminho de salvação perante o Senhor. Agora passaremos a ter relacionamento, mas lembrando que esse é um pensamento que não é o melhor pensamento, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Né? A palavra do Senhor, então, ela nos traz que nós já fazemos parte do seu plano originário. Então, o Senhor, como tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que vai para o futuro e para o passado, isso dentro da nossa concepção humana, porque Ele vai de eternidade a eternidade. Você compreende o que é isso? Porque eu não compreendo o que é isso, que é eternidade. Eu só compreendo que Ele está indo a um tempo que eu nunca imaginei, não posso imaginar, para um tempo futuro que eu não imagino, que jamais poderei também imaginar. Ou seja, é uma linha temporal, na minha mente, completamente incompreensível. E quanto a essa questão, vamos dizer assim, dessa eleição, né, ou dessa separação, dessa escolha de Deus, quando a gente vai lá no capítulo 1, versículo 4, 1, versículo 4 do livro de Efésios, lá está escrito: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Né? Isso a gente trazendo o conceito sobre a aplicação do que nós somos hoje, que somos igreja, para entendermos que nós não somos um plano ao acaso do Senhor. Mas, paralelo a isso que está escrito lá em Efésios, nós temos que antes, no livro de Mateus 25:34, lembrando que o livro de Mateus, ou o livro dos Evangelhos, apesar de estar dentro do Novo Testamento, é um livro voltado efetivamente para aqueles que eram o povo de Deus naquela época. Era o livro que? Dos judeus, ou seja, nós estamos dentro do judaísmo, na concepção do judaísmo, na visão do judaísmo. E lá nós temos escrito que então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo, apontando para uma, vamos dizer assim, para uma questão da formação do reino e do seu povo, que era o próprio povo judeu,
que era um povo voltado efetivamente para a questão de reino, mas principalmente para reino, como nós conhecemos, de reis, de imposição, de domínio sobre a terra, de governo sobre o mundo, né? E tem, mas essa expressão também, ela se repete, ela aparece lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então, voltando um pouco para aquilo que a gente precisava, então a gente fala sobre a questão de adoração. Então, nisso, a gente acabou tendo que criar adoração. E esse capítulo, e esse versículo que nós trabalhamos, né, ele vai trazer o contexto geral do capítulo justamente em que, quando Davi e o povo de Israel, eles decidem ir à cidade de Criat Jearim, lá na casa de Abinadab, a buscar a Arca da Aliança, que já estava lá por longo tempo, que durou aproximadamente 20 anos, sob os cuidados de Abinadab, né? E que teve como Eleazar, né, o filho dele, consagrado para a guarda da arca. Ou seja, o povo ficou distante. E aí, o interessante, aí a partir do momento que Saul reina, mas só um pequeno detalhe. E essa arca ficou lá porque, um pouco antes, lá em capítulo 4 de 1 Samuel, nós temos que houve uma batalha entre os Israel e os filisteus. Os filisteus ganham essa batalha, tinha lá os filhos de Eli, Hofni e Elias, que inclusive foram mortos nessa batalha, e a arca foi capturada. E esses filisteus levam a arca, até vamos dizer assim, ficam com eles, colocam ali próximos dos seus reis, dos seus deuses, para caracterizar, por exemplo, um domínio dos deuses sobre o nosso Deus. Eles são tomados por praga, tomados por doença, tomados por maldição, e eles se livram da arca. E a arca vai parar lá na cidade de Criat Jearim, na casa de Abinadab. Então Davi agora resolve buscar. E aí vem a questão da oração. Porque olha só, esse povo está extremamente feliz. Como o versículo diz assim, alegravam-se perante Deus com toda a força. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos dar a nossa adoração ao Senhor com toda a força. E isso a gente pode se fortalecer quando diz lá em Salmos capítulo 149, versículo 3, assim, louvem seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cita. Tem outras versões, louve-lhe o nome com danças, canta-lhe louvores com adolfo e harpa. Ou seja, a alegria está tudo perfeito. O problema é que nós, nas nossas imperfeições, nas nossas vontades de querer agradar o Senhor, a gente acaba se distanciando do que a palavra do Senhor nos determina. E aqui, esse povo, em especial Davi, e aqueles que tinham por dever e zelo conhecer efetivamente que seriam os levitas, né? Parece que esquecem toda a lei, parece que esse tempo que a arca ficou distante, parece que eles não estavam mais sentindo falta. Porque há um ponto deles esquecerem as regras primárias sobre como é feita a adoração. E a adoração, por exemplo, que envolvia o Senhor nesse tempo, aqui, para a gente poder se situar com mais qualidade, tinha a ver, nesse momento, olha só, a adoração se refletia, uma das formas da adoração era a forma como a arca deveria ser transportada. E aí, não deu certo, porque os filisteus já haviam mandado a arca para ser transportada, para se livrar deles ali, porque eles estavam sendo, vamos dizer assim, adoecendo, estavam sendo prejudicados, segundo eles, ou seja, a presença de Deus estava prejudicando, porque Deus não era Deus deles, ou pelo menos eles não aceitavam Deus como Deus dele. E aí, Davi e ali todo o povo resolve levar a arca num carro de boi, ou seja, completamente contrário à própria vontade do Senhor. E aquilo representaria um desrespeito a uma ordenança de Deus que fazia parte de um processo, de uma forma de como nós devemos adorar. E dentro desse processo de adoração, que era o transporte da arca, algumas condições deveriam ser observadas. Primeiro, eles só poderiam ser transportados por levitas. Segundo, os levitas jamais poderiam tocar na própria arca, porque, na verdade, ela tinha lá, quando ela foi construída, tinha umas argolas nos seus cantos e passavam os varais sobre essa argola e eles colocavam no ombro e deveria ser transportada nos ombros dos levitas, completamente. Ou seja, apesar de toda aquela festa, apesar de todo aquele simbolismo, apesar daquela coisa parecer grandiosa ao coração dos homens, ao coração de Deus, aquilo não lhe agradava. E lá no versículo 10 a gente consegue ter a confirmação disso quando ele diz o seguinte, está registrado na palavra do Senhor. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão a arca, e morreu ali perante Deus. E quanto a essa ira, Uzá ele estende a mão e toca na arca, porque os bois tropeçavam, ou seja, ele mostra uma preocupação. E ali a adoração, e ali tudo que está acontecendo, parece que mostra uma preocupação de querer agradar ao Senhor. Mas não basta querer agradar ao Senhor. Então, quando você coloca no seu sentimento, coloca na sua vida, né? Propósito, não, mas o meu coração está no Senhor. Não, mas não sei o que o Senhor. Mas o Senhor conhece o meu coração, e conhece. Mas o Senhor examina o teu coração de uma forma para verificar se os mandamentos dele, se o amor dele, se o Espírito Santo dele, se a vontade dele ali está estabelecida. E aí sim, você da sua forma plena, você na sua forma do seu dia a dia, no seu agir, no seu pensar, no seu cuidar das pessoas, no seu cuidar dos seus pais, no seu respeitar o seu cônjuge, no seu amar os seus filhos, discipliná-los, tudo isso vai se configurar, ou seja, vai se fazer esse processo, vamos chamar assim, de uma forma entre aspas, a transfiguração desses seus atos, ou seja, o Cristo vai fazer a transfiguração, ou seja, vai pegar a transubstanciação no sentido de tomar substância nos teus atos. Os teus atos, ele vai passar a representar aquilo que era a vontade do Senhor. E aí sim, você, nos seus atos, na sua atitude, naquilo que você faz, você passa a adorar e glorificar o Senhor. E aí, o que a gente percebe é isso. E o que deixa muito claro aqui para mim,
né, o que o Espírito Santo me fala no meu coração, é porque, na verdade, a gente poderia dizer o seguinte, que usar nem claramente, segundo os historiadores, deveria ser da própria tribo, não dos levitas, ou seja, que já configuraria um desrespeito às ordens do Senhor, porque ele deveria ser da tribo de Judá. Mas o principal, né, é que são as lideranças, são aqueles que têm as responsabilidades dos sacerdotes, do próprio rei, que não tinham zelo. E aí a pergunta que poderia ficar no seu coração é, então não caberia então ao rei ser punido, não caberia aos sacerdotes, aos levitas, porque justamente aquele que em tese se preocupou mais ainda, porque a arca iria cair e de ser punido. Aí são coisas que a própria Bíblia ela não estabelece como é que o Senhor faz seu processo de justiça. Mas quando você volta e mergulhando, há, vamos dizer assim, especulações, há ilações, há entendimentos, há pensamentos propensos que, nesse contato, enquanto a arca estava ali na casa de Abinadab, aquele pessoal ali já tinha um certo desejo em seus corações de ter uma proximidade maior, ou seja, de tocar na arca, contrariando aquilo que o próprio Senhor estabelecia para a vida daquele povo. Tá certo? Nós temos que pontuar e nós temos que, vamos dizer assim, entender que costumes judeus não são costumes da nossa igreja, mas dentro dos judeus, às vezes, você vai ver o princípio do relacionamento, porque o povo judeu é um povo escolhido por Deus para ser seu povo, nação, mas hoje nós somos nação santa, sacerdócio real, né? Nós somos alguém que esteja muito mais completo no campo mais celestial do que do próprio campo do reino físico, como o povo judeu ali se estabelecia. Mas a regra geral é, você deve adorar para o Senhor, você deve colocar sua força do seu canto, você deve procurar fazer o melhor, o zelo, sim, mas fazer o melhor para o Senhor é fazer exatamente o que Ele determinou, andar nos seus estatutos, é confiar na sua justiça, é reconhecer-se como pecador. Irmãos, não tem como. Tudo parte do princípio de quando você se deparar diante de Deus, você olhar para si e ver o quanto de sujeira, o quanto de imundícia, o quanto de pecado você tem em si. E você se confessar e dizer, eu sou pecador. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua força, eu preciso da tua ação na tua vida, eu preciso que tu me lave, eu preciso que tu me purifique, eu preciso que tu me justifique, e eu preciso que tu me permitas, ó Pai, andar contigo como servo, como filho, como amigo. Eu preciso ser da tua casa. E aí, essas nossas manifestações, as nossas vontades, elas têm que ir de encontro, ou penso eu, elas têm que ir, na verdade, ao encontro da própria vontade do Senhor, em termos na sua casa, em termos na sua mesa, em termos como seu filho. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai, todo-poderoso e misericordioso, nessa terça-feira abençoada, sol bonito, sol maravilhoso, pássaros cantando, e que a sua vida seja plena diante de Deus, tanto sua quanto da sua família. E é claro, ora por mim, porque eu também preciso ter essa plenitude em Deus. Que Deus nos guarde.